Bem-vindo a mais uma edição aqui do GNC Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Gestão e Negócios, iniciativa com a Escola Criativa, trazendo para vocês temas da conjuntura nacional e internacional, temas econômicos, tema do mundo dos negócios. E hoje temos aqui a presença dos professores Ivan Silva. Professor, muito obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, professor Vanil, o convite. Também aqui a presença do nosso frequentador assíduo quase, professor Lúcio Freitas. Professor, boa noite. Boa noite, obrigado. Já sou habituê da casa aqui. E hoje para falar de um assunto que está na crista da onda aí da mídia, né? Sobretudo os temas relacionados ao sistema financeiro. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre crises financeiras envolvendo mais especificamente aí o Banco Master, e lógico, né, que esse tema ele é um tema de interesse público porque envolve recursos de milhões de brasileiros e, portanto, o tema ele é necessário até para a gente poder delimitar e entender objetivamente qual é o papel dos agentes reguladores, qual é o papel dos investidores, qual é o papel do sistema financeiro, dos bancos, sobretudo, que administram aí a poupança dos cidadãos e das empresas. Então, esse tema da crise financeira do Master não é uma novidade no Brasil. O Brasil tem uma tradição, já tem um histórico aí de crises, né, no setor bancário. Tivemos lá, notadamente a partir de 1994, 1995, quando o Brasil consegue debelar a inflação de uma maneira expressiva. Ali expôs-se a situação mais difícil de algumas instituições bancárias. Tivemos ali, naquela época, a crise do Banco Nacional, do Banco Econômico, que foram bancos que foram incorporados por outros grandes bancos no Brasil. Enfim, e todas essas crises elas começaram a aparecer exatamente porque o cenário de estabilidade econômica no Brasil expôs mais explicitamente a situação financeira real dos bancos. Então nós vamos hoje aqui debater um pouco esse assunto, falar um pouquinho aqui sobre risco moral, o papel do Banco Central e o papel do regulador nesse processo, falar um pouquinho mais especificamente de que maneira essas pirâmides ou essas crises elas são iniciadas, e a ideia aqui, logicamente, é trazer um pouquinho mais de informação de forma um pouquinho mais didática para a gente conseguir entender o que foi aí, o que está sendo, sobretudo, o caso do Banco Master. Bom, professor Ivan, essas crises financeiras elas não são comuns, né? Aliás, o Charles Kindleberg, um escritor especialista em crises e crashes e pânicos, já escreveu um livro falando exclusivamente desses assuntos, resgatando inclusive a crise das tulipas lá da Holanda, né, do século XVII. Ou seja, não é nada muito novo nesse negócio não, né? Ou seja, essas crises aí elas são de alguma maneira recorrentes, né? Pois é, são recorrentes e é impressionante como tem um comportamento semelhante, né? A ideia de que você vai criar processos que têm uma rentabilidade maior, relativamente fácil, com alguma liquidez, ou seja, as pessoas conseguem retirar, só que chega uma hora que você vê que tem um descompasso entre a riqueza real, que garante aquele papel, e a rentabilidade prometida, né? A gente pode lembrar da crise de 2008, que é a mais recente, né? Onde todo mundo tinha, os investidores de maneira geral, tinham uma grande convicção de que tudo ia bem, né? Uma rentabilidade muito superior em alguns casos, tal, e de maneira muito rápida, aquilo que parecia sólido se desmancha no ar, né? A crise vem, aquele efeito manada conhecido, e quando você vai ver, falta solidez, falta um casamento entre a base, a riqueza material e aquele volume financeiro que foi se propagando através das aplicações financeiras. Então, aqui a gente pode encontrar também alguns desses traços, né? No caso do Banco Master, né? Então, professor Ivan, você fez uma boa referência aí ao subprime, né, a crise de 2008 do mercado imobiliário americano, porque na verdade o ativo era a casa e quer dizer, o valor a receber eram os financiamentos que eram, né, feitos para os mutuários. E aí se empacotava tudo aquilo. Então, como eu tinha um valor a receber de um mutuário no futuro, eu captava novos empréstimos, dando como garantia esses recebíveis, vamos dizer, esses valores futuros que seriam recebidos, né? E aí até você ter um cenário de mudança de política econômica, em que o país entra numa crise econômica, o desemprego aumenta violentamente, o mutuário deixa de pagar a prestação da casa própria, e aí você cria um colapso no sistema, né? E eu acrescentaria aí mais um elemento, professor Volney, que é a ausência de regulamentação, né? Então,
quando os bancos centrais permitem a criação sem um maior controle, sem uma maior regulação de ativos financeiros, o que se verificou depois, na hora que você abre um pouco a caixa preta do chamado CDOs na época, né, é que além das casas, você empacota vários outros recebíveis, né? Uhum. Isso é interessante para a gente lembrar do que aconteceu no caso do Banco Master, o que ele foi oferecer para o BRB, né? Você empacota um conjunto de recebíveis de procedência duvidosa, esses pacotes financeiros muitas vezes recebem notas de classificação de risco relativamente alta, e aí você com isso autoriza que um conjunto de agentes financeiros, fundo de pensões, por exemplo, possa aplicar naquele papel, porque ele tem uma classificação aparentemente de risco baixo. Então, tem um problema de regulação sistêmica também aí, né, que também acaba acontecendo de maneira recorrente, né? Uhum. E é interessante que o cenário de 2008, do ponto de vista das finanças internacionais, claro que teve alterações, mas não estruturais, né? Então, a gente vive mais ou menos sobre esse cenário ainda, né? Onde já tem várias possibilidades de aplicação financeira em descompasso com a base material, né? E lembrando, né, professor, que o Brasil é signatário de Basileia II, que estabelece aquela relação de patrimônio líquido e operações, né, de crédito, né? Então, você tem uma relação aí, o banco ele não pode ter uma carteira de crédito superior, por exemplo, né, ao patrimônio líquido dele. Pode ter, mas é limitado em relação ao patrimônio líquido dele. E aí é uma trava, né? Uma trava interessante, porque, óbvio, o Banco Central vai monitorar isso. Só que é o seguinte, é você, banco, que faz as transações e o Banco Central regula, e o Banco Central fiscaliza para identificar se você está adequado à regra de Basileia II ou não. Chama atenção como o banco cresce de maneira muito acelerada já desde 2023. Na verdade, o caso do Banco Máximo não começa, né, agora, começa, na verdade, em 74, né, quando o Banco Máxima surge. E aí, entre sobressaltos, né, e tentativas do banco de Máximo em comprar o Banco Máximo, a partir dali você tem uma necessidade de alavancagem, aí você começa a ter a contabilidade criativa que vai produzir, que vai construir a base da pirâmide que vai ser erguida, né, de uma maneira muito acelerada num espaço curto de tempo. Professor Lúcio, essa questão da regulação, como é que você vê esse processo de regulação aí do sistema? Então, eu acho que o sistema convive, pela sua própria natureza, com dois tipos de tensão muito evidentes, né? Uma tensão é pela própria dinâmica do setor financeiro, que é esse baseado na confiança, né? Então, o banco cria moeda, cria crédito, baseado na confiança que o aplicador tem naquele banco, né? Se uma hora essa confiança se romper, você vai sacar o seu dinheiro e o banco emprestou ele para alguém e vai ter uma crise de liquidez, né? Então, tem uma coisa da natureza da atividade bancária, né, que implica um risco moral, que é o banco eventualmente adotar medidas, como é que eu vou dizer, de uma maneira delicada. O banco põe em risco as suas operações para ter um resultado melhor do que seria aquele condizente com o cumprimento da regulação. E um outro aspecto, então você tem uma tensão da própria natureza da atividade. E você tem uma outra tensão que é quando você tem as inovações financeiras, né? Então o banco cria novos produtos, como o Ivan mencionou aqui, os produtos relacionados à crise lá de 2008, o que você mencionou, que é a securitização, você empacotar diferentes títulos e captar novamente em cima disso. Essas inovações financeiras também criam uma tensão e aumentam a responsabilidade do Banco Central de fiscalizar. Né? De fiscalizar e de acompanhar proximamente para que essas inovações não resultem como resultaram em 2008. E parece-me que a contabilidade criativa do Banco Master estava relacionada a SDBs, né? Então você oferece uma rentabilidade muito superior à média do mercado, né? Então, à época, oferecia-se aplicações com remuneração média de 125% a 140% do CDI. A gente sempre brinca como economista, né? Eu não sei realmente quanto que é o CDI, mas qualquer coisa acima de 100% deve ser alguma coisa muito boa, né? 140. Que é uma estratégia psicológica interessante, né? 140 alguma coisa. Se 100% for nada, né? Não está ganhando muita coisa, né? Mas, enfim. Então, teve, acho que essa base, que é a origem do processo, que são os CDBs, né? E aí é o seguinte, quando eu ofereço e aí, só para a audiência entender, né, o que a gente chama de CDB, que é um título que você emite sob a condição de remunerar
o aplicador a uma determinada taxa por um determinado período de tempo, né? Essencialmente é isso. Então, você acreditando que vai ganhar 145% do CDI, muito acima da média dos bancos tradicionais, você vai emprestar o dinheiro para o banco, então, e o banco, então, ele fica com valor a descoberto, que ele tem que cumprir lá na frente. E é o tempo que ele ganha para poder convencer outros investidores de que ele está remunerando o 145% do CDI. Quando lá na frente, então, você acredita nessa proposta, você também aporta recurso no meu banco, e aí com o seu recurso eu pago para ele os 145% do CDI. E ao pagar os 145% do CDI, eu crio um cenário de confiança no próprio banco. Olha, isso aqui é de verdade. Olha, eu apliquei num papel que paga 145%, de fato eu recebi isso. Você faz isso, obviamente, de maneira, né, no tempo, de forma, né, a ganhar tempo, literalmente, e aí você começa um pouco a inchar, vamos dizer assim, né, a sua carteira com outros tipos de produtos financeiros. Então, tem aí os fundos de pensão, o professor Ivan comentou, tem o CDB, como nós falamos, tem os precatórios também, né? O precatório é uma decisão judicial que não cabe recurso, ou seja, é uma ação que a sociedade impõe, uma ação judicial imposta aos governos, os governos perdem isso, em última instância eles não podem mais recorrer, eles precisam pagar aquele valor para o ente da sociedade, seja uma empresa, seja um cidadão, só para a audiência entender um pouco aí que é o precatório. E parece-me que o BRB, que é um dos bancos também, né, que está sendo levado aí nesse rodão, vendeu, na verdade, para o Banco Master, né, esses precatórios, esses créditos a receber, que são os recebíveis. Aí, o Master vendeu para o BRB. O Master, ele tinha, o BRB, ele tinha que pagar, né? Ele tinha que pagar o precatório, então o Banco Master fez essa transação. Então você tem CDB, você tem os precatórios, tem os fundos de pensão, e tem uma aposta no próprio FGC, né? Que assim, olha, tudo isso aqui, fique tranquilo que vai ser coberto pelo FGC caso isso não ocorra. Quer dizer, você tem uma tempestade perfeita aí para risco moral, né? Exatamente. Esse é um belo exemplo esse do FGC, né? Porque justamente ele dá margem a se criar risco moral. Há economista que olha para isso e fala, se não tivesse o FGC, você não teria esse comportamento de risco moral. Por outro lado, o FGC dá segurança para o pequeno investidor, para os pequenos bancos. Então, penso eu que o saldo do FGC é positivo. Aliás, ele veio na esteira de crises dos anos 90, como você mencionou há pouco. Então, eu acho que o FGC é positivo, mas ele dá essa margem para se criar o risco moral, que é o caso do Banco Master, né? E pensando um pouquinho em relação às regulamentações futuras, né? Fica uma questão aí, porque se o Fundo Garantidor de Crédito ele garante o valor aplicado e mais o retorno previsto pela aplicação, você reforça o problema do risco moral. O que é o risco moral? Ainda que eu saiba que ele não pode pagar, o meu eu vou receber porque tem alguém que garante lá atrás, né? Tipo quando você faz um seguro de carro e você começa a ficar mais menos cauteloso. Exato. Porque você tem o seguro do carro, né? Então, enquanto tem o Fundo Garantidor de Crédito para socorrer, né? O aplicador sabe que vai receber e, no caso, de maneira até leviana, né? Porque isso mina a credibilidade, o Banco Master falava, olha, tudo que eu faço aqui é aplicado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso. Todos os bancos fizessem isso, ia ser um caos, né? Mas quando ele faz isso, você reforça essa possibilidade de você manter a aplicação com uma certa tranquilidade que você vai receber até aquele valor de 250 mil, que é o valor combinado pelo FGC. Se você retira a rentabilidade disso, você já começa a penalizar. Você fala, olha, recebe o valor aplicado, não recebe a rentabilidade absurda que ele prometeu. Né? Então, são um dos elementos para a gente pensar futuramente em termos de redução do risco moral, né, em relação a isso. Né? Outra questão econômica importante talvez seja a questão de informação assimétrica. Né? O que é informação assimétrica? Quando você vai comprar um carro usado,
você tem aquilo que o vendedor está te falando, mas quem sabe a trajetória do carro é O aquilo. vendedor e não você, No né? caso dos fundos do Banco Master, né, quer dizer, ali tem uma certa caixa preta ainda a ser explorada, porque o precatório que valia um pouquinho, de repente ele começa Sim. porque como não é negociado em bolsa de valores, como não tem um valor já pré-estabelecido, então aquele valor incha, e o que vai facilitar a continuidade das transações do banco. Quer dizer, me parece que aí também a gente mostra como alguns conceitos que às vezes parecem ser muito distantes estão presentes cotidianamente, né? Tanto o risco moral como a informação adversa. Uhum. Né? Quer comentar, professor? Não, são as tensões. O Ivan está exemplificando as tensões que existem nessa regulação e regulado, nessa relação entre regulação e regulado. Então, e aí uma coisa interessante, assim, para a nossa audiência entender, né, nós estamos falando aqui basicamente de um descasamento, né, ou seja, eu estou fazendo captações e liquidações. Então, os bancos fazem exatamente isso, capta, liquida, né, e é como a dívida pública, né, você empresta para o governo até o vencimento, aí no vencimento o governo pega empréstimo de outra pessoa para pagar o que ele te deve, e aí ele vai rolando, né, essa dívida a uma condição específica, uma taxa de juros aí determinada. Agora, o caso do Banco Master, você gerou claramente esse descasamento. Então, em números mais gerais, né, a partir das investigações que já foram divulgadas, das informações que foram divulgadas aí pela Polícia Federal, etc., apontam que o tamanho da fraude chega aí a 45 a 50 bilhões de reais. Desse valor, parece-me que já foram recuperados aí 22 bilhões de reais. E, portanto, você tem uma diferença aí de 28 bilhões, 25 bilhões aproximadamente, que estariam onde? Assim, é óbvio que aqui a gente não é mãe de Iná e não vamos adivinhar isso, mas eu acho que dá para a gente... Porque, veja, e aí até para fazer frente à questão do risco moral, né? Porque se você... primeiro, eu acho que o FGC, eu estou de acordo com o professor Lúcio, né? Acho que o FGC tem que existir, né? Para mim está muito claro que esse processo aí foi um processo de afrouxamento na regulação. Né? Como é que você você observa, você está monitorando, o seu papel é monitorar o sistema financeiro, que é constituído de poucos bancos em termos de volume. Né? Você tem aí aproximadamente mais de 100 instituições financeiras no Brasil, mas se você pegar os bancos que têm o maior volume de recursos, você conta nos dedos aí. Portanto, essa regulação é relativamente fácil de ser feita. Né? Então, talvez tenha havido aí um problema de regulação. Bom, como o mal está feito, a questão é de que maneira, quais seriam os caminhos, né, para recuperar isso? Porque o parte do prejuízo que veio do FGC, mas veio sobretudo dos pequenos investidores. Né? Então, os bancos oferecem para você um ganho de 1% ao mês, por exemplo, mas eles te dão apenas 0,8%. Porque o 0,2% vai constituir o FGC. Ou seja, isso não é nenhum custo para o banco diretamente. Né? Então, isso é um custo diretamente para o pequeno investidor. Então, a gente tem um problema aí. Então, não ter o FGC, você pode, obviamente, impor, como você comentou aí, né, risco aos investidores de outras instituições financeiras que eventualmente quebrem, por exemplo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é importante ter o FGC, mas é importante que você tenha uma regulação que seja mais eficiente. Exato. Então, são duas questões aqui, né? Primeiro, de que maneira esse mecanismo de controle ele pode ser aperfeiçoado e de que maneira essa diferença, esses recursos adicionais podem ser capturados para reconstituir o fundo, por exemplo. Certo. Eu acho que já está sendo trabalhada uma proposta no Banco Central, né, para se reformular o FGC com algumas inovações, alguns avanços aí no sentido de torná-lo mais efetivo, correr menos esse risco moral. Né? É claro que é uma negociação junto a todo o sistema bancário, a proposta ainda não está desenhada, então ainda não está totalmente conhecida, né? Mas há essa conversa. Quanto à recuperação, aí eu acho que ela depende um pouco da negociação da delação premiada do Vorcaro, né? O que ele vai entregar, o que ele não vai entregar, né? Porque ele sabe onde está o dinheiro, né? Tudo aquilo que ele gastava, todas as festas, etc., são nada de 40 bilhões, né? Assim, é uma fração muito pequena. Houve falha do Banco Central, isso acho que está constatado, né? O Banco Central na gestão anterior, do Ilan, em 2017, havia negado ao Vorcaro a chance de montar o Master, comprar o Master,
E depois, na Comprar gestão o máximo, seguinte... Exato, comprar o Comprar o máximo, máximo, é isso. E na gestão seguinte, ele foi autorizado e depois, né, mudou de novo a gestão e o banco foi liquidado, né? Então, houve falha de gestão ali, de supervisão. Eu acho que isso é muito claro. Bom, voltando à recuperação do dinheiro, aí vai depender da Polícia Federal, né? Como é que ela vai buscar esse recurso. Professor Ivan? E eu acho que a questão da fiscalização é chave, né? Esse tipo de conduta, né, que envolve fraude, né? Porque aí tem que separar o que fazia parte da regra do jogo, o que é legal, o que é a fraude propriamente dito, né? Quando que você cria operações de crédito com um monte de CPF com valor igual, um pouco das coisas que tem vazado na imprensa, você tem que ter aí o fortalecimento das instituições, né? E você tem que ter regras de transparência. Quer dizer, eu acho que são dois elementos fundamentais, né? Instituições fortes e regras de transparência. Me parece que a CVM, né, que os fundos têm que estar registrados na CVM, cabe a ela supervisionar, ver, né, tem dificuldades operacionais, né? Então, acho que é importante a gente retomar essa discussão, né, do fortalecimento das instituições reguladoras. O próprio Banco Central, que já teve os dois diretores sob suspeita, vamos chamar assim, né, para até que se prove, mas que já teve os dois diretores, também parece que teve, né, problemas ali. Enfim, é ver como que aumenta a transparência, como que aumenta as regras, né, para que a gente tenha instituições fortes no sistema financeiro. E aí só para a gente fazer aqui um breve histórico, né, para a audiência entender, né, pega o Banco Americano, o Banco Pan-Americano em 2010, ele vendia carteiras de crédito para outras instituições, mas não baixava do balanço, né? Então isso criava ali um efeito artificial. Então o mesmo ativo aparecia duas vezes no balanço, duas vezes no sistema financeiro. Isso somou 4,3 bilhões à época, valores da época. Estou falando aqui de 2010, né? Tem uma semelhança com o Banco Master aí, né? Que assim a fraude envolvia crédito consignado de financiamento de veículos, que é mascarado por uma contabilidade criativa, que as auditorias, né? E aqui vale ressaltar também o papel das auditorias, né? Privadas, que fazem a avaliação desses balanços. Não é a primeira vez que nós temos esse tipo de problema, né? Tivemos o caso aí das lojas americanas, né? Que, enfim, que passaram por crivos também de auditorias, né? O Banco Santos, em 2004, né? Que também criou empresas de fachada. O banco emprestava dinheiro para a empresa sob a condição de que elas comprasse debêntures de empresas ligadas ao próprio controlador. Então era um crédito era um esquema de crédito recíproco. O rombo foi de 2,2 bilhões. A semelhança disso com o Banco Master é que os fundos de investimentos de empresas de prateleira para inflar o patrimônio, esconder buraco de liquidez, técnica que o Master refinou com o uso dos fundos aí de investimentos privados. O Banco Econômico e o Banco Nacional, que o PROER, né, de 1990, o programa de reestruturação do sistema financeiro lançado lá nos idos de 96, né, pelo governo Fernando Henrique à época. O Banco Nacional criou mais de 600 contas fictícias, né, para esconder prejuízos acumulados ao longo da década, e era um balanço puramente fantasioso. O Banco Econômico sofreu de má gestão, com empréstimos viciados para grupos políticos, elevando a primeira grande intervenção do Banco Central aí no período. O Banco BVA, em 2012, o foco foi nos fundos de pensão também. É o primo próximo aí que estão chamando do Banco Master, né? No que tange a predação de regime de previdência municipal. O Banco Master parece que está aí com transações não só com o governo de estado, né? Você pega não só o Brasília, mas o governo do Rio também, né? Os fundos de pensão dos aposentados do Rio também estavam aportados no Banco Master. Então essa exposição agressiva a fundos de pensão municipais, prometendo taxas que o mercado não conseguia entregar, né? Então aqui basicamente essas são assim, a gente observa que o histórico de crise financeira que nós temos, elas, na verdade, a história meio que se repete, né? Não tem muita novidade, né? Talvez a novidade aí seja a influência política, né, para você diminuir, por exemplo, a fiscalização, né? Ou seja, você tem aí basicamente uma república tomada, né, por interesse privado, que é um negócio assim inaceitável, né? Como é que você tem instituições do Estado, né, que deveriam, né, garantir aí a segurança para os investidores,
está, de alguma maneira, sendo cooptado, né, pelo capturadas setor mesmo, privado para poder garantir ganhos privados, né? Aquela velha frase dos benefícios privados, prejuízos públicos, né? Que nós estamos assistindo, né? É, qual o caminho, então? Então, temos um caminho que é melhorar a fiscalização, né? Aprofundar a investigação. E nesse cenário agora de novas tecnologias, né? De bancos virtuais com novas tecnologias, isso aumenta aí a necessidade do Banco Central ter instrumentos mais eficazes para monitorar, né? Aumenta bastante a necessidade do Banco Central atuar, acompanhar esses mercados, regular esses mercados. Há pouco tempo você tinha, e ainda tem, moedas virtuais que não têm a devido acompanhamento do Banco Central, fintechs e outras instituições que surgiram muito recentemente que não foram devidamente reguladas e não são devidamente observadas e acompanhadas, né? Tanto que foram acompanhar de perto e encontraram a Reag com problemas mil ali, né? Então, há muito o trabalho a ser feito. É preciso fortalecer o Banco Central, é preciso ampliar os braços do Banco Central para que ele possa alcançar o sistema financeiro de modo mais amplo, né? Aproximar o Banco Central e CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que acompanha os fundos, etc., para que essas informações sejam compartilhadas e você tenha um acompanhamento mais a miúde do que está acontecendo no mercado financeiro. E mitigar o risco moral Perfeito. dentro do próprio Estado, né? Porque sim. quando você fragiliza ali o processo de fiscalização, por influência política, você, logicamente, que coloca em dúvida, né, todo o sistema. Aquilo que nós falamos em economia de profecia autorrealizável, né? Se surge um boato de que o banco vai quebrar, todo mundo corre no banco para sacar os seus investimentos, né? E aí uma fake news pode produzir um colapso bancário, né? Óbvio que aqui, em última instância, você poderia ter um colapso bancário na ausência de uma intervenção aí do Banco Central, né? Nesse sentido, acho que o FGC, de alguma forma, né, cumpriu o papel aí, né, de estancar, né, um risco potencial, né? Uma correria, uma corrida bancária, que nós chamamos aí em economia, perfeito, né? Perfeito. Eu acho que foi importantíssimo, sim, o FGC. E só para destacar nessa retomada histórica que você fez de bancos que quebraram e tal, chama a atenção a dimensão, né, do Banco Master dessa vez. Então, do ponto de vista do tamanho, do envolvimento, o Banco Master tinha uma parcela muito pequena, inferior a 1% dos depósitos, e ele vai representar aí um percentual muito grande do FGC, né? Então, ainda bem que tinha um Banco Master, não tem pelo menos, né, visto agora, porque o FGC tem uma quantidade de recursos limitada, né? E uma das mostras da influência foi uma tentativa no Senado Federal de se multiplicar por 4, né, o valor do FGC. Ou seja, se caso isso houvesse, você teria a possibilidade do Banco Master continuar, né, indefinidamente, né, se não fosse evidentemente a fiscalização e a atuação do Banco Central de falar, não, tem coisa irregular aqui, né, tem crime aqui nesse negócio, né, não é mais gestão apenas, né, é crime, e aí que justificar a partir daí o processo que foi feito, né? Mas o FGC, né, de novo, é importantíssimo para que a gente tenha, né, confiança no sistema, né? Mas essas tentativas de melhorar a sua regulamentação são importantes, né? O Banco Central foi inoperante na identificação da crise, mas foi operante no estancamento da alavancagem do banco, né? E se me permite, professor Valnei, ainda teve acusações do TCM ainda, de que pediu, por que foi tão rápido, né? Então, você tem, o professor Lúcio falava das dificuldades entre regulado e regulador, né? Das tensões que existem, né? Você vê, em meio a esse contexto, você teve no Senado Federal uma tentativa de ampliar os valores, multiplicar por 4 os valores do Fundo Garantidor de Crédito. Quando o Banco Central toma a iniciativa de falar, não, já está identificado aqui problemas sérios, encaminha para a Polícia Federal e liquida antes que a
bolha cresça, surge dentro do Tribunal de Contas, né, medidas questionando a rapidez, né, do Banco Central nesse processo, tal, esse tipo de coisa. Enfim, mostra a dimensão e como é que, né, você tem telhas, né, espalhadas dentro do sistema. Mas me parece né? também que tem a ver, né, e não é coincidência, a mudança de gestão do próprio banco, né? Ou seja, sai ali o ex-presidente Roberto Campos Neto, né, e entra o Galípolo, né, que, que vai atuar de uma outra maneira. Então acho que também tem um pouco aí a condução, né, essa transição de gestão no banco, e talvez isso define mais claramente aí a intervenção e a não intervenção, ou uma intensificação na regulação ou uma distensão da regulação, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é muito claro, que houve um comportamento um pouco mais frouxo, ou bem mais frouxo, da gestão anterior do Banco Central. Essa foi muito mais ativa em regular e cobrar e finalmente em liquidar o banco. Né? Isso é inescapável. Não só o banco, muitos setores ficaram desregulamentados. Pensa que as BETs foram autorizadas em 2017, passaram 4 anos sem receber qualquer regulamentação. Setores desse tipo, que movimentam fortunas, eles vão prestar-se não quero acusar ninguém, mas é possível que eles se prestem à lavagem de dinheiro e coisas do tipo, se eles não forem devidamente regulados. A ocasião faz o ladrão, né? Exatamente. Né? E o mesmo vale para as fintechs e tudo mais, como a REAG demonstra isso com dinheiro de origem ilícita. Né? Então, acho que houve de fato uma frouxidão ali do Banco Central, um desinteresse, não só do Banco Central, Congresso, também de outras instituições que deveriam, em lugar de ser assim, deveriam regular e proteger o nosso patrimônio. Né? Bom, é isso. Então, acho que, né, como aqui recomendação geral e como expectativa, né, e aí nós estamos falando aqui como cidadãos, né, é que o caso Master seja pedagógico, né, sobretudo sobre a importância da regulação e da importância de se evitar a todo custo o risco moral. Né? Acho que essa é um pouco aqui a conclusão que a gente pode chegar. Né? Bom, queria então aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao professor Ivan pela participação, professor Lúcio, muito obrigado pela presença, e esperamos vocês no nosso próximo programa para mais um debate de temas econômicos e do mundo dos negócios. Um abraço e até mais.